Vou dar um nó aqui, um cavalo de pau na pauta do programa preparada para hoje, porque, como eu disse, 7 dos 22 ministros do presidente Jair Bolsonaro participam de comissões temáticas na Câmara e no Senado para falar sobre o trabalho e as propostas das pastas. Depois de desistir de comparecer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para falar da reforma da Previdência ontem, Paulo Guedes participa hoje, ele ainda fala, neste momento, de um debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O ministro da Economia afirmou que a bola da reforma agora está com o Congresso e até fez ali uma ameaça velada, a gente vai tratar sobre isso, de que deixaria o cargo caso a dívida pública continue crescendo e a reforma da Previdência patine. Vamos mostrar um trecho da fala dele agora. Se o presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servir-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Pois é, acho que o recado foi mais do que claro, hein, Vera Magalhães? Eu acho que por enquanto é só um recado, né? Ele também disse em seguida que não vai desistir na primeira derrota, quando questionado se sairia caso a reforma da Previdência não passasse. Paulo Guedes decidiu ir hoje à CAI do Senado para mostrar que também não está havendo indisposição da parte dele de debater com o parlamento, que ele não foi na CCJ por aquelas condições muito conflagradas da Câmara, mas que está sim disposto a debater. Debateu a reforma da Previdência, debateu os seus planos seguintes à aprovação da reforma da Previdência, mas deixou claro isso, algo que a gente já sabia, né? Algo que a gente fala aqui desde a campanha. Ele é alguém que não tem um compromisso de matar ou morrer pelo governo, não é uma questão ideológica que o une ao Jair Bolsonaro, mais ou menos uma questão circunstancial. Ele é alguém liberal, de histórico liberal e de um histórico de muita confrontação com o que se fez em política macroeconômica no Brasil ao longo do tempo. Ele sempre questionou muito. Ele viu no Bolsonaro a oportunidade de implementar suas próprias ideias, que sempre foram um pouco estigmatizadas, marginalizadas no Brasil. E aí ele pensou esta aliança, acho que até para resolver o dilema na sua própria cabeça, ele é um liberal associado a alguém de corte conservador, como aquilo que ele fala, a união da ordem com o progresso, a união de um liberal com um conservador, mas ele não vai levar isso às últimas consequências, não vai levar a ferro e fogo como alguns dos ministros mais ideológicos do governo. Acho que é bom que isso fique claro, porque hoje Paulo Guedes é um esteio desse governo. É alguém em quem mercado, os agentes da economia real, empresários, trabalhadores, profissionais liberais, etc., colocam as suas fichas, porque sabem que ele tem, de fato, uma agenda. Eu estive em Brasília com integrantes de sua equipe e tem tudo encadeado. Eles falam, a gente tem uma esteira, como aquelas de aeroporto, para colocar as malas para rodarem. Só que se ficar obstruído, todo o resto fica obstruído. Então, acho que foi esse recado que ele procurou passar. Ele também não procurou passar recibo quanto a essa derrota de ontem, derrota em certo aspecto na votação relâmpago da Câmara, que a gente vai discutir depois. Disse que tudo bem, que a ideia dele é até descentralizar o orçamento, entregar tudo para o parlamento, etc, etc. Mas eu acho que o substrato que fica da fala dele no Senado vamos aprovar a reforma da Previdência, porque sem isso eu não tenho como fazer o resto e eu não tenho um compromisso de matar ou morrer para ficar no governo Jair Bolsonaro. E aí, Carlos Andreas, as suas primeiras considerações? Silvio, eu acompanhei com atenção até o início do programa a fala do Paulo Guedes no Senado e, de modo geral, como de hábito, como de costume, muito sólida, muito consistente. Nesse ponto específico, porém, em que se apresentou como alguém que tem uma vida fora e que não precisa disso aqui e que se derrotado ou se sentindo desnecessário ou que sua agenda é prescindível
da parte do governo e do Senado, do Congresso de modo geral, vai embora, tem mais o que fazer, não depende daquilo ali. Eu acho essa declaração, essa que nós ouvimos aqui, um erro. Acho uma falha. Não é um recado que se dá. Porque isso é uma obviedade para alguém da estatura dele. Tem uma agenda, tem um compromisso, tem uma missão, tem um programa reformista liberal, o apresenta. Se com o tempo, e não será uma derrota que o derrubará, porque também não é da sua natureza, se com o tempo a coisa não se viabiliza, ele não consegue encaixar a linha evolutiva de pacote reformista que deseja, vai embora, todo mundo sabe disso, porque só é refém de projeto de poder, de esquema de poder, quem não tem alternativa na vida. Quem só tem meios de ascensão, de aparecer, de ter poder, eventualmente de ganhar dinheiro, atrelado a governo, a esquema de poder. Não é o caso do Paulo Guedes, não é o caso de alguns ministros desse governo. Então, acho essa mensagem ruim, porque tem implicações objetivas. Hoje, objetivamente falando, não quero desqualificar o governo, mas é um dado. Hoje, a âncora do governo, aquilo que mantém expectativa positiva relativamente ao governo Jair Bolsonaro, é o Ministério da Economia. E já que é um governo personalista, de figuras, é a figura do Paulo Guedes. É ele que mantém, diante de todas as lambanças e da falta da tão criminalizada articulação política, é o Paulo Guedes que mantém esperança de uma agenda virtuosa que destrave a economia brasileira, que faça a economia tracionar. Se ele, ainda que de maneira meramente retórica, cogita abandonar o barco, eventualmente, a implicação está aí, está no dólar, está na reação dos mercados. Desnecessário isso. Para além desse ponto, e eu vou aprofundá-lo mais adiante, o grande momento do período em que eu vi da entrevista foi quando o Major Olímpio, senador de São Paulo, do PSL, partido do presidente, partido do governo, fez uma crítica à falta de comunicação, de informação técnica da parte do Ministério da Economia, mas do governo de modo geral, sobre o modo como eles deveriam se posicionar, eles os parlamentares do PSL, da tal base do governo, especificamente em relação à pauta da PEC do orçamento impositivo. O Major Olímpio disse que diante do resultado não sabia como se comportar, porque havia conflito de informações, não havia lastro, embasamento técnico da parte do governo, ele não sabia se achava bom, se achava ruim, como deveria se comportar diante daquilo ali. E o Guedes, eu vou voltar a esse assunto, deu uma resposta curiosa, ele foi muito franco, disse que o que aconteceu ontem na Câmara foi uma manifestação de poder de uma casa, portanto, a Câmara se impondo, mostrando força, derrotando o governo, ele deixou isso bem claro, tratando da esfera política e do ponto de vista técnico, econômico, disse o seguinte: ele é contra, e é mesmo, contra dinheiro carimbado, ele é a favor de um orçamento sem amarras. Exatamente o contrário do que aconteceu ontem. Portanto, do ponto de vista econômico, ainda que se possa entender, e ele também falou sobre isso, secundariamente, como algum grau de descentralização que aconteceu, também, do ponto de vista do governo técnico, o que aconteceu ontem foi uma derrota, mas a gente voltará a esse assunto em breve. Já. Sigo com você, Joel Pinheiro. Guedes mandou um recado, e um recado muito claro para o governo. Ele trucou o governo agora em público e, na minha opinião, apesar de que concordo com o Andreas, isso produz ruídos, mas talvez sejam ruídos necessários para colocar o governo no caminho mais propício aí para o projeto do Guedes, que é o que o governo tem de bom, é o de melhor para mostrar até agora, é justamente o Ministério da Economia sob o Paulo Guedes. Para que esse possa vingar, para que esse possa dar certo, o governo vai precisar mudar a sua atuação. E o Guedes, com muita elegância, conseguiu passar esse recado: olha, eu não estou aqui para ver meus planos sendo frustrados, né? Se ninguém quiser, eu estou fora, não preciso disso. E é bom para o governo sentir o que vislumbre um governo Bolsonaro sem esse Ministério da Economia. Não é uma cena bonita. Eu acho que o próprio presidente pode imaginar isso e dizer: não, então pera lá, vamos ouvir aqui. E o Guedes, que é alguém que não é
não é do meio político, mostrou na sua fala, de uma forma simples, um entendimento muito claro da relação política, do processo político que está em jogo. E já deu uma interpretação que me parece boa, empurrando um pouco para a direção que ele espera que siga, mas que eu acho que é a melhor direção mesmo, que é o seguinte: olha, o que a gente está vendo aqui é, em primeiro lugar, e ele falou isso foi importante, hein? O governo como o maior opositor de si mesmo, como a maior origem dos problemas que ele está enfrentando agora. Mas por quê? Porque é um novo grupo que chega ao poder, que não sabe direito o seu lugar ainda, isso gera abalos, isso gera atritos. Tem um outro que está ali, a Câmara ou o Congresso, que já sabe o seu lugar muito bem, está indicando para o governo onde ele tem que sentar, e agora cabe ao governo saber fazer essa política e saber conversar. Se continuar nesses atritos, se continuar nesses abalos, não tem jeito, e ele próprio não está ali para fazer papel de palhaço mais e irá embora. Então, achei que com elegância ele pôde comunicar isso, achei correto, e tentou também, no máximo possível, salvar um pouco a imagem do governo nessa PEC que foi aprovada ontem, mas deixou claro também, né? Do ponto de vista de alguém, de um ministro que quer que o governo tenha um orçamento menos engessado, evidentemente essa PEC é ruim, ela engessa ainda mais, ainda que ela pelo menos descentralize um pouco esse gasto, são os deputados escolhendo ali onde o dinheiro vai ser gasto. Mas do ponto de vista de um governo cujo principal desafio é esse equilíbrio fiscal, esse equilíbrio das contas, não é exatamente algo que ele gostaria, não é algo que ele proporia. Faltou ele dizer claramente para o Major Olímpio, né? O que é para o Senado votar? O Major Olímpio pediu isso dele, até ele não. Ele levantou o positivo e o negativo, deixou no ar ali. Mas fica claro que foi uma amostra de poder da Câmara, do Congresso. E que, portanto, o governo vai ter que pensar 2 vezes se vai continuar mesmo nessa política. O presidente vai ter que pensar 2 vezes. Pelo que a gente está vendo agora, ele não mudou muito ainda, mas vai ter uns dias aí para repensar. Achei importante a fala do Tasso Gereissati, que nunca houve um momento tão propício no Congresso, na Câmara e no Senado para se votar uma reforma da Previdência, o que é verdade. Olha, não tem ninguém a rigor contra a reforma da Previdência. Isso também ficou claro ontem na reunião dos governadores que estiveram em Brasília com o próprio Paulo Guedes, todos eles deixando claro que, de alguma forma, querem aprovar uma reforma. Mas o que não se sente é uma disposição e uma organização do próprio governo para fazê-la prosperar. Então, acho que o recado todo foi mais ou menos esse. Eu acho importante, eu concordo que para um momento imediato, a fala do Guedes tem esse efeito de fazer a bolsa cair, o dólar subir, etc. Mas eu acho importante que se tenha a maturidade de ir perante os parlamentares e dizer o que é verdade, que ele não tem apego ao cargo, que ele não é alguém que vai ficar engolindo sapo. A gente viu alguns ministros da Fazenda que engoliam sapos em série. O Guido Mantega era desautorizado pela Dilma Rousseff diariamente e engolia sapos em série. Foi uma tragédia para a economia. Foi um desastre. O Joaquim Levy não tinha nada a ver com a Dilma, ficou engolindo sapos enquanto permaneceu no cargo por 1 ano e foi uma tragédia para a economia. Se o ministro da Economia não tem autonomia, se ele não é de fato empoderado e se ele não tem capacidade de implementar a agenda para a qual ele supostamente tem carta branca, eu acho que é correto, do ponto de vista do discurso, ele chegar e dizer isso com todas as letras. Porque aí caberá ao governo e também ao parlamento decidir se é melhor com ele ou sem ele. Então, nisso eu acho que tá certo. Devolvo para você, Andreasa. É uma discussão boa essa, interessante. Que é o seguinte: ser ministro de Estado é engolir sapo. Né? É engolir sapo. Se você é um super ministro da Economia, com uma pasta desse tamanho, com a quantidade de dramas, sendo você um técnico e tendo que fazer avançar a sua agenda por meio da política, que não é o seu campo, você engole sapo. E aí tem uma questão original relativamente a quem aceita ser ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro. A gente leva essa questão para a origem, para o fundamento. O Paulo Guedes está onde está, engolindo todos esses sapos e fazendo esse discurso que fez hoje, a meu ver, equivocado, depois de aceitar ser ministro da Economia, atrelado, posto Ipiranga, atrelado a uma agenda liberal radical, que passa por uma reforma da Previdência poderosa, de grande alcance, de um presidente que não acredita nisso, de um presidente que não é liberal. Muito pelo contrário, de um presidente que tem um histórico de pregação
iliberal, avesso a reformas estruturais dessa natureza. Então, o Guedes embarcou nessa canoa, ou sabendo do que se tratava, e aí uma posição de responsabilidade, disposto a engolir sapo, a meu ver, sem fazer esse discurso, ou não deveria ter entrado. Porque, de fato, o que ele representa é inconsistente com aquilo que o Bolsonaro representa. Essa ideia, eu vou insistir nessa tese, essa tese de uma união virtuosa entre ordem e progresso, conservador e liberal, isso no mundo real é muito difícil. É muito difícil que o tipo de conservadorismo, que, na minha opinião, não tem nada de conservador no Jair Bolsonaro, é reacionarismo puro, o tipo de reacionário, de reacionarismo que forjou o Jair Bolsonaro, em médio e longo prazo, pensando também no núcleo ideológico, núcleo revolucionário, a ala anti-establishment desse governo, em médio e longo prazo é absolutamente inconsistente com aquilo que um grupo liberal de reforma econômica representa. Essa conta em médio e longo prazo não fecha. De modo que, para o Paulo Guedes, e aí a gente volta a essa questão, é o dilema, ou faz avançar essas reformas, destrava a economia em 1, 2 anos, ou essa bomba explode. Explode para ele, Paulo Guedes. No entanto, olha como são as coisas. Uma vez conseguindo fazer avançar a sua reforma liberal, cria condições para se tornar desnecessário. Cria condições para que o governo ideológico, a ala ideológica, aquilo que o Bolsonaro representa, tenha 10, 15 anos de fôlego fiscal para brincar no que eu chamo de parquinho ideológico, tornando o grupo liberal desnecessário.